Registramos a presença neste plenário, prestigiando este seminário, o psiquiatra Fernando Câmara Sobrinho, a advogada Priscila Camargo, assessora jurídica da deputada Dione Rachioca, Antônio Elias Moraes, representando o presidente do Rotary Clube Campo Grande São Francisco, o senhor Antônio Gomes. Ouviremos agora o doutor Eldei Lobo. Ele é avaliador de sanidade mental e psiquiatra forense da ABP. Ele falará sobre diálogo justiça versus saúde, a clínica do possível. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, cumprimento toda a sociedade do Mato Grosso do Sul, através de seu digníssimo deputado, senhor Gerson Domingos, cumprimento todas as autoridades representadas aqui na pessoa do doutor Odilon, que foi essa autoridade tão elogiada e que nós reconhecemos como tendo essa importância muito grande como exemplo para a justiça brasileira. E cumprimento todos os profissionais de saúde que sentem aqui bastante privilegiados por estarem participando dessa composição de uma nova perspectiva da visão da dependência química e a sua interface com a justiça, através da doutora Jane Oliveira, que é um exemplo de profissional da saúde muito preocupada com a evolução, com o amadurecimento desse relacionamento e desse diálogo entre os profissionais de saúde e entre os profissionais da justiça. Então, esse primeiro seminário de Justiça Terapêutica de Mato Grosso do Sul representa um início de uma caminhada muito importante e que a doutora Jane já me disse várias vezes nos bastidores que não vai abrir mão da prosperidade desse projeto, ela enquanto uma pioneira junto com o doutor Odilon e tendo toda essa participação, como foi aqui exemplarmente falado, desta perspectiva bem interessante, muito importante, que o senhor Gerson diz que vai ser apolítica e, muito mais que isso, integrativa entre os diferentes setores da sociedade com o objetivo de atendimento da sociedade. Então, a Anvisa obriga que todos os médicos façam declaração de seus conflitos de interesses. Eu tenho como possível conflito de interesse a representação de uma empresa australiana de avaliação da saúde mental, chamada Global Mind Screen, e sou diretor de uma clínica de avaliação de saúde mental, chamada Vida Mental. Próximo. Então, nesse diálogo que a doutora Jane propõe, é muito interessante que nós, profissionais de saúde, diversos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas, tenhamos um diálogo com os operadores do direito através de uma linguagem em comum para facilitar o tema da palestra, que é o diálogo. Então, a dependência química, quando falamos através dos profissionais, principalmente do psiquiatra e do psicólogo, eu acho que evoluiu muito mais do que psiquiatria forense e muito mais do que psicologia jurídica. Nós já falamos de maneira mais moderna em neurociências forenses, ou seja, os conhecimentos sobre o sistema nervoso central, os conhecimentos sobre comportamento, relacionamento, controle de impulsos, capacidade de discernimento, capacidade de entendimento e determinação, capacidade laborativa dentro do funcionamento mental. Portanto, falamos em neurociências forenses. Para o público leigo, a palavra forense, derivada de fórum, associada então à justiça. E esses conhecimentos são muito importantes, tanto para os profissionais da justiça, como para os profissionais da saúde, ter, então, um consenso dos termos a serem usados até para a informação para as famílias. Por exemplo, doutor Odilon, é muito comum as famílias dizerem para o profissional de saúde que vai pedir a interdição do filho com o objetivo de levá-lo para uma internação compulsória. E quando o profissional de saúde já começa a construção da explicação da responsabilidade do pai, do padrinho, do irmão, ser o curador de um paciente, quantas implicações isso acontece. E nós temos, para os profissionais de saúde, dentro da perspectiva de avaliação da saúde mental, para respostas aos operadores do juízo, do direito, a participação
em diferentes contextos e circunstâncias. Porque nós temos a figura do perito, o perito que é ou o médico psiquiatra ou o psicólogo, que vai fazer essa avaliação da sanidade mental, que vai fazer essa avaliação do grau de dependência química em resposta, sendo um profissional diretamente nomeado pelo juiz, e além da participação do perito, que representa e é o braço do juiz, para o esclarecimento da questão da saúde ou da doença mental, nós temos também a participação do assistente técnico. O que são os assistentes técnicos? São os profissionais de saúde, no caso psiquiatra e psicólogo, essencialmente e felizmente nos últimos tempos, também a participação do assistente social, com o objetivo de estar acompanhando por parte daquele indivíduo que está passando pelo processo judicial, o auxílio para o seu advogado de defesa, ou da outra parte, o advogado de acusação. Portanto, o profissional de saúde pode atuar em esclarecimentos para os operadores do direito, participando como perito ou assistente técnico. E, entre os termos forenses e correspondência, há uma grande dificuldade na proposta da palestra, que é o diálogo entre os profissionais da justiça e da saúde. Por exemplo, doutora Jane, pouco provável que nós tenhamos lido em alguns dos nossos tratados, tanto durante a formação como a pós-graduação, termos nós, profissionais de saúde, termos lido a palavra entorpecente, que é ainda usada, e é usada bastante entre as autoridades do judiciário, e que corresponderia para nós, profissionais de saúde, às drogas tanto lícitas, cigarro, tabaco e álcool, e as drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack e outras. Então, faz parte do trabalho do profissional de saúde a facilitar a conversão dos termos entre a saúde e a justiça. Por exemplo, capacidade volitiva, a capacidade de determinação, capacidade intelectiva, a capacidade de entendimento. E é muito importante para os profissionais de saúde que estão na plateia e que estão dispostos a contribuírem com as autoridades judiciais na construção da justiça terapêutica, que, geralmente, a atuação do profissional de saúde pouco é questionada quando ele toma uma conduta, quando ele faz uma orientação. Mas, quando nós, profissionais de saúde mental, estamos atuando na justiça, é muito comum que sejamos questionados, contrariados. E eu aqui confesso, doutor Odilon, que eu fiquei bem chateado quando eu estava iniciando a minha carreira na área de perícia e assistência técnica, que eu vi um comentário de um advogado que o meu parecer era imprestável. Nenhum paciente, nenhum familiar, enquanto eu atuando como clínico, disse que o meu atendimento e a minha assistência tinha sido imprestável. Portanto, os profissionais de saúde interessados, eu incentivo todos que possam estudar mais para participar da construção desse projeto, principalmente esse que está iniciando aqui em Mato Grosso do Sul, com essa força tão grande, mas alerta aos senhores colegas que vocês vão ser muito questionados. Até porque, bem diferente do profissional de saúde que está trabalhando, por exemplo, com vacina. As vacinas não têm questionamento, ou seja, o enfermeiro segue um protocolo internacional com algumas adaptações para o Brasil, que em determinada fase da vida, a indicação da vacina é aquela. Enquanto que, em transtornos mentais e em dependência química, as informações, doutor Flávio aí, que fez doutorado na área, como autoridade do judiciário, bem interessada e exemplar nesse estudo da interface saúde e justiça, mostra que muitas das nossas informações, ainda em dependência química e em transtornos mentais, são inconclusivas, estão sujeitas ainda a questionamentos e não são definitivas. Diferentes em outras áreas que são absolutamente e exclusivas da saúde. Por exemplo, para o indivíduo portando infecção de garganta, chamada amigdalite, a prescrição é de um antibiótico, não há questionamento, e a resolutividade é praticamente de 100% para os pacientes que procuraram tratamento. Diferente da dependência química, que além de não ser habitual o próprio indivíduo
boa parte das vezes, procurar o tratamento espontaneamente, e daí nós podemos falar, doutor Marcos, da questão do Rio de Janeiro, porque que o tratamento tem aquele modelo, e eu vou fazer alguns elogios, talvez o senhor pensava diferente. Então, é bem interessante, nessa perspectiva, que, diferente de prescrever o antibiótico, que a resolução é plena, doutor Marcos contribuiu muito, quando ele disse que a dependência química é incurável, o que ela é possivelmente controlável. E diferente da infecção de garganta, que apenas o antibiótico vai resolver, eu não preciso de convidar a participação da doutora Jane. Enquanto na dependência química, necessariamente, eu, enquanto atendimento clínico, preciso da participação necessária e imprescindível do profissional psicólogo, do assistente social, do enfermeiro, do terapeuta ocupacional, e todos eles treinados com as especificidades exigidas pelo paciente portador de dependência química, de suas famílias e os seus colegas de trabalho. Daí a importância da sua preocupação, doutora, em buscar informações e trazer profissionais de diferentes partes do Brasil com o objetivo de agregar, somar, atualizar e contribuir para a formação ainda mais específica de todos nós que queremos participar do projeto, doutor Gerson. Então, não é porque estamos em outros estados que não perdemos a empolgação e que não queremos voltar aqui. Queremos voltar aqui sim, tenho certeza, doutor Marcos do Rio, aqui de Pernambuco, queremos retornar, engrandecer, somar e ter esse projeto que foi anunciado hoje como sendo exemplar para o Brasil. Próximo. E falando em uso de substância, Dr. Marcos também contribuiu bastante para a minha fala, que não é todo indivíduo que tem contato com a substância que conceitualmente é considerado do ponto de vista clínico das neurociências, psiquiátrico e psicológico, dependente da substância. A dependência química, o indivíduo para ser diagnosticado como tal, e o Dr. Marcos falou, para ele ter um código diagnóstico da Classificação Internacional de Doenças, precisa o seu uso corresponder ao atendimento de uma série de critérios. E um deles é o uso da substância há pelo menos um ano. E daí existe uma crítica muito importante a esses critérios. Eu e a doutora Jane temos uma percepção, uma visão e um modo de enxergar e contribuir com a dependência química que não necessariamente estamos atrelados a critérios diagnósticos, apenas os usamos como referência. Porque, obviamente, nós não vamos esperar o indivíduo passar um ano inteiro usando crack para diagnosticá-lo como dependência química. Até porque nós que estudamos e trabalhamos em dependência química, por uma postura e uma opção dentro dos conhecimentos científicos mais conservadora, nós entendemos que qualquer uso de substância traz insegurança. Tanto é, e o Dr. Marcos trouxe muitos dados, e não vou poder deixar de falar e reafirmar de um dos dados. 90% das mortes violentas tiveram uma relação direta ou indireta com o uso de álcool. Isso significa que entre cada 10 pessoas que morreram, morte violenta não significa necessariamente assassinato, mas pode ser que caiu do andaime, foi acidentado. Então, 90% das mortes violentas estão associadas de maneira direta ou indireta com o uso e não necessariamente a dependência de álcool. E, de fato, é uma doença e não se trata de um comportamento moral do qual devemos avaliar enquanto jogadores morais a dependência química. Tanto é que ela tem sinais objetivos. O que é a tolerância? A tolerância é a situação em que o indivíduo, usuário ou dependente da substância, tem necessidade de ou ingerir, ou fumar, ou inalar, ou injetar quantidades cada vez maiores da substância para obter a mesma sensação prazerosa, ou, quando ele usando as mesmas quantias, obtém efeitos prazerosos menores. A abstinência, que é quando o indivíduo reduz a quantidade de substância usada, ou para a substância usada, ele tem um conjunto de sintomas físicos, incluindo tremor, aumento da temperatura, que até confunde com febre, dor de cabeça, vômito, dor abdominal, diarreia, convulsão. Então, a abstinência
corresponde a um conjunto de sintomas do indivíduo que, usando a substância por muito tempo, o organismo já depende dela. Tanto é que, quando ele interrompe o uso, eles entendem, o dependente, que a melhor maneira de melhorar daqueles sintomas é com o reinício do uso. E é daí que entra necessariamente a participação de nós profissionais de saúde, agregando aos profissionais do judiciário, para que esses indivíduos possam receber tratamento e, através de um tratamento necessariamente multidisciplinar, envolvendo o maior número possível de profissionais, possa substituir a substância usada pelo tratamento. E é muito comum as famílias dizerem, e que o Dr. Marcos ilustrou, que agride a família o dia que bebe, mas bebe todo dia. Por quê? Porque faz parte, é um dos sintomas da dependência, do indivíduo até desejar, até querer e até planejar parar com o uso da substância. Só porque, com o passar do tempo, a capacidade de controle vai ficando cada vez menor. E é daí que o indivíduo até diz para a esposa que está indo ao supermercado fazer uma pequena compra e que volta 20 minutos depois e acaba voltando na manhã seguinte embriagado ou intoxicado. Então, de fato, há por parte do dependente químico um sintoma que é o desejo mal sucedido de interromper o uso da substância. Tanto é que, reafirmando esse conceito trazido pelo Dr. Marcos, que a dependência química é incurável, e para não decepcionar os profissionais de saúde que aqui estão iniciando nessa carreira, que recair, voltar ao uso da substância é mais uma regra do que uma exceção. E tudo isso piora, Dr. Marcos, e fica cada vez mais uma regra, quando esse indivíduo é tratado sem um redirecionamento social de acordo com as suas capacidades produtivas, com os seus recursos intelectuais, para sair do tratamento direcionado para uma atividade laborativa. Portanto, recaída, retorno do uso de substâncias em dependência química é mais uma regra do que uma exceção, o que faz com que, inclusive, alguns profissionais de saúde abandonem essa carreira. E eu queria aqui, doutor Odilon, com a sua permissão, fazer uma retrospectiva de como as leis brasileiras estiveram associadas com a saúde ao longo dos nossos 5 séculos e que eu acho que essa noite é bastante histórica, porque talvez em 5 séculos é um dos primeiros momentos que está havendo essa possibilidade de sentarmos na mesma mesa e de buscarmos consenso de conhecimento com o objetivo de aplicabilidade prática na redução desse problema tão grande que assola, independente da classe social, todos os indivíduos. Então, no Brasil colônia, tínhamos, lembramos lá do nosso livro, né, da 5ª a 8ª série, da 5ª a 9ª série agora, né, das ordenações filipinas, que era o direito que valia no Brasil, e aqui era citado com o combate de venenos, aos venenos. Então, na época do Brasil colônia, não se tinha esse entendimento conceitual de droga. Preocupava-se com o uso de substâncias que matavam. Portanto, a preocupação era com substâncias letais, não com substâncias que causassem dependência. E, portanto, podia haver o uso de drogas, já que não havia uma legislação específica. No Código Penal do Império de 1830, não havia citação em relação às drogas, e nem a venenos. Portanto, por volta do século XIX, logo ali, antes, tinha o uso e abuso livre. Não havia, de fato, uma formalização judiciária e muito menos ainda a possibilidade da participação do profissional de saúde, aproximando dos operadores do direito para tomarem atitudes e procedimentos em relação às substâncias e drogas listas e ilícitas. Próximo. O Código da Primeira República, então, posterior à proclamação, aí já no final do século XIX, dos crimes contra a tranquilidade pública. Mais uma vez, doutora Odilon, volta aqui a questão do veneno, das substâncias que poderiam ser letais, mas não havia ainda o entendimento e a colocação formal nas leis da questão da dependência, do uso e do abuso das substâncias. Então, aqui dos crimes contra a tranquilidade pública. Expor à venda ou ministrar substâncias venenosas.
sem legítima autorização e sem as formalidades prescritas nos regulamentos. Portanto, mais uma vez, ainda no final do século XIX, se formos ser bastante rigorosos, em pensando no que estava escrito na lei, o uso de drogas ainda era livre. Tanto é que existe historicamente os relatos das casas de ópio até por volta de 1930. Então, a saúde nem é citada. Portanto, há um atraso muito grande da nossa aproximação. Então, doutora Jane, esse seu interesse, essa sua iniciativa, é uma iniciativa que, felizmente, está sendo tomada por pessoas como a senhora, depois de passados 5 séculos da nossa história. Então, por volta de 1932, tem um acréscimo do Código de 1890, que daí há a criminalização da dependência de drogas. Mais uma vez, então, pouco provável que tenha havido uma discussão entre profissionais da saúde e profissionais do direito, ou seja, pouco provável que tenha havido aquela que é a proposta da palestra de hoje, o diálogo entre a saúde e o judiciário. Por quê? Porque para o indivíduo dependente, para o indivíduo, aqui já começa a aparecer de maneira mais clara a questão da droga, o procedimento judicial era de sanção penal com multa e prisão para os indivíduos envolvidos. Mais uma vez aqui, doutora Jane, ficamos de fora e não teve a participação da Justiça. No Código Penal de 1940, e agora eu me sinto, inclusive, um pouco atrevido, doutor Flávio, de falar do nosso Código Penal, sendo um profissional da saúde. Então, vou pedir licença aos senhores do Judiciário para tentar colocar aquilo que é a participação da saúde, que é o objetivo dessa nossa aproximação. Então, criminaliza o comércio de drogas, aborda o tema entorpecentes, talvez pela primeira vez, lembrando que entorpecentes há o correspondente para nós profissionais de saúde de drogas lícitas e ilícitas, e aqui há, nesta época, as anfetaminas sendo proibidas. Então, há uma participação do judiciário importante, tendo uma intervenção direta na proibição de substâncias, que agora já não mais pensando em veneno e letalidade direta, mas de substâncias potencialmente causadoras de dependência. Mas, mais uma vez, lamentavelmente, a saúde sem participação. Já o decreto-lei aí de 1968, na ditadura, mais uma vez, criminaliza o usuário, obrigando a internação. Embora, para a época, eu lamento não ter tido uma participação direta dos profissionais de saúde, mas eu acho que já há algum avanço nessa aproximação há 40, 50 anos atrás. E a lei de 1971 começa a tratar dependente como doente. Apesar das críticas, eu acho que há uma evolução positiva do sistema legislativo, das leis, em se tratando da questão das drogas, em que coloca o tratamento compulsório. E aqui, nessa época da ditadura, há um falso entendimento da redução dos índices de dependência química. Por quê? Porque nessa época profissionais médicos e da escola eram colocados como necessariamente tendo que denunciar, colocar para a justiça os indivíduos que revelavam para professores ou para médicos que eram usuários ou dependentes dessas substâncias. E, obviamente, que profissionais da educação e da saúde, geralmente, na maioria absoluta das vezes, não atuam nesse posicionamento de colocar para o judiciário os indivíduos que são seus clientes, ou, no caso, alunos, pacientes, como denúncia. Portanto, a saúde parece que passa a ser partícipe, até pela inclusão do termo dependência. Portanto, o que nós estamos alavancando na noite de hoje é algo que em 5 séculos é apenas nas últimas décadas que começamos a ter uma possibilidade de aproximação e que, felizmente, agora percebemos essa possibilidade de amadurecimento e da construção de projetos. Então, a Lei de Drogas, de 2006, apesar de muitos criticarem, eu, particularmente, enquanto profissional de saúde, entendo que houve um avanço, entendo que houve um amadurecimento
e uma prosperidade muito grande desta interpretação, dessa maneira de avaliar e dessa maneira de perceber a interface entre a dependência química na justiça e na saúde, em que coloca no seu artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas, sem ter autorização ou em desacordo com a determinação legal, será submetido às seguintes penas: advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Portanto, embora muitos critiquem, tanto cientistas da saúde, como também pesquisadores das ciências jurídicas, eu acho que houve uma evolução importante, porque o dependente passa a ter a possibilidade de receber tratamento, ao invés de necessariamente ter apenas condutas punitivas, condutas de cerceamento da liberdade, por exemplo, como nós vimos que houve nas décadas anteriores. E coloca no seu artigo 45, que eu gosto muito, acho muito pertinente, apesar de entender que pode ter melhoras, que pode ainda ser estudado conjuntamente, reformulado e atualizado, que já há um avanço muito importante. Quando coloca que é isento para os participantes leigos, ou seja, o juiz pode entender que esse indivíduo pode ficar isento de pena em razão de dependência. E nesse caso aqui, a palavra dependência, podemos entender dependência como sendo um transtorno mental, como sendo uma doença. Dr. Marcos, tanto é que é doença que tem codificação nos manuais de classificação de doença internacionais. Assim como a amigdalite, assim como câncer, assim como hipertensão arterial, diabetes, dependência química é doença. E a doutora Jane pede para que não olhemos, para que não vejamos, para que não avaliemos com critérios morais, porque se trata de fato de uma doença. Tanto é que é doença que existem códigos diagnósticos que são usados, que é usado o mesmo código em qualquer país do mundo. Por quê? Porque são códigos organizados, criados e sistematizados pela Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da Organização das Nações Unidas. Portanto, coloca como isento de pena o agente que, em razão de dependência ou sobre o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou omissão incapaz de compreender. Portanto, aqui, até em sinal de alerta, eu queria colocar que a lei ela é bastante adequada e eu entendo como sendo bastante, de fato, justa. Porque não é só o indivíduo que tem contato com a substância, não é o fato do indivíduo apresentar o diagnóstico de dependência química que vai fazer com que automaticamente o doutor Odilon possa sentenciá-lo ou possa absolvê-lo. Porque mais do que ser dependente químico ou estar em uso da substância, o doutor Odilon, através dos vários aspectos que ele vai avaliar, do ponto de vista da dependência, ele precisa saber, com o auxílio dos peritos, psiquiatra e psicólogo, se naquele momento da ação ou omissão avaliada, o indivíduo havia usado, inalado, ingerido, injetado a substância por causa fortuita ou força maior. Isso significa que a lei é bastante sábia, que não é o fato do indivíduo usar ou ser dependente da substância que vai dar possibilidade de ser absolvido, mas que aquele uso tenha ocorrido de maneira que o indivíduo não teve condição de recusar o uso ou que o indivíduo usou de maneira acidental. Mais uma vez, no seu artigo 45, quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial, daí então que a lei tem um amadurecimento muito grande, porque quando fala em força pericial, e o Dr. Marcos enfatizou várias vezes, necessariamente a lei coloca como sendo indispensável a aproximação, o consenso,
a colaboração entre os profissionais de saúde, no caso aqui, na função de perito, e as autoridades do judiciário, o promotor, o delegado e o juízo. Portanto, vai absolver o agente que, por força pericial, por relatório pericial, por avaliação pericial, que de maneira ideal deveria ter tanto a avaliação clínica psiquiátrica agregada à avaliação psicológica. Por quê? Porque o Conselho Regional de Psicologia, de maneira sábia, inclusive, coloca como sendo vários dos testes de avaliação da saúde mental, da sanidade mental e das funções psíquicas e psicológicas com testes de uso exclusivo do psicólogo. Portanto, de maneira ideal, as perícias deveriam ser realizadas com a participação simultânea do profissional psiquiatra mais o profissional psicólogo, dentro das possibilidades que existem. Portanto, por força pericial, o indivíduo pode ser absolvido, mas que vai determinar na sentença o encaminhamento para tratamento médico adequado. Portanto, a lei é tão sábia que ela coloca a possibilidade do indivíduo não receber pena, mas necessariamente esse indivíduo precisa ir para tratamento. E daí eu reforço as muito inteligentes e bem colocadas palavras do Dr. Marcos, que além do tratamento, a internação é uma possibilidade imediata com a finalidade da desintoxicação e da preparação de um tratamento que vai ser para o resto da vida. E qual é a lógica do tratamento, doutora Mara? Ser para o resto da vida, porque trata-se de doença crônica, incurável e, se não adequadamente tratada, letal. Tanto é que aproximadamente 30% dos dependentes de crack morrem nos primeiros anos da dependência. Portanto, a lei tem uma evolução bastante importante, porque ela coloca a aproximação entre os profissionais da saúde e os operadores do direito, além de colocar que, no caso do indivíduo não ser apenado, não receber pena, que necessariamente ele possa ser encaminhado para o tratamento. E aqui eu acrescentaria, né, doutor Marcos, da necessidade do acompanhamento e encaminhamento social, de fato ter uma reinserção. E nesse momento também eu quero colocar a importância, reconhecer a importância. Doutor Gerson, eu queria sugerir muito modestamente, humildemente, que além de todos os segmentos que o senhor citou como sendo imprescindíveis nesse processo da formação desse consórcio, dessa união, que também chamasse as lideranças dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos. Eu e a doutora Jane temos a certeza que o tratamento da dependência química, além da participação de todos os profissionais de formação superior aqui citados, nós temos a necessidade de estarmos próximos dos grupos de autoajuda de dependentes em recuperação, que já estão recuperados há um tempo e que foram adequadamente treinados para receber, orientar, contribuir indivíduos que estejam interessados em fazer o tratamento para a dependência química. Portanto, doutor Gerson, muito modestamente eu quero sugerir ao senhor que na sua lista de indivíduos, líderes, convidados para o seu projeto, que chame também as lideranças dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos. Vai somar muito, porque são pessoas que já viveram, ou de maneira direta ou indireta, vão viver pelo resto da vida os males, as consequências, os prejuízos, os preconceitos da dependência química. E no artigo 47, na sentença condenatória, o juiz, com base na avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento, mais uma vez, se a lei coloca que há necessidade da avaliação, entende-se que o juízo, o senhor juízo e as outras autoridades, o promotor, vai precisar da contribuição do perito profissional de saúde. E, com competência específica, determinará que a tal se proceda. Ou seja, o indivíduo, mesmo se ele é apenado, ele continua mantendo o seu direito do tratamento. Infelizmente, os estabelecimentos prisionais pouco fazem para o tratamento da dependência química dos seus reeducandos. Voltando ao artigo 26, então, o usuário dependente de drogas, que em razão de prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade,
para eles precisa estar garantido o direito ao tratamento. Nisso também, nesse projeto, eu quero também sugerir que possamos pensar da inclusão de equipes de profissionais para tratamento de saúde mental também no interior dos estabelecimentos prisionais, doutor Odilon, porque existem muitos indivíduos que, apenados, vão para o sistema prisional e lá apresentam sintomas de abstinência, sintomas da falta da substância e que não recebem tratamento médico, psicológico adequado, até pela deficiência da assistência de saúde, de maneira geral, no interior dos estabelecimentos prisionais. E o artigo 46, voltando então, as penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3, se por força das circunstâncias previstas, o indivíduo possuir ao tempo da ação ou omissão a capacidade de entendimento limitada. Então, mais uma vez, apesar das críticas, eu sou um dos defensores da evolução desta legislação, uma vez que não é que todo indivíduo portador de dependência de drogas tem o total comprometimento de entendimento das suas ações e o comprometimento de suas responsabilidades. Em algumas das situações, este entendimento pode estar presente ou este entendimento da realidade em função do uso da droga pode estar parcialmente prejudicado, parcialmente perturbado. E, geralmente, os operadores do direito fazem essa pergunta repetidamente para os profissionais de saúde. É possível fazer uma avaliação pericial, psicológica e psiquiátrica retrospectiva de um fato que já ocorreu? É possível, sim. Existem meios científicos, clínicos, laboratoriais, de análise de prontuário, de análise de documentos judiciais, de inferir-se de fatos já ocorridos no passado, inclusive de anos, se o indivíduo estava em uso intoxicado, em abstinência da substância e qual era o seu grau de comprometimento. O que não é possível garantir, doutor Flávio, é que possa-se, através de uma avaliação retrospectiva, ter a plena avaliação do estado do indivíduo, mas é possível fazer inferências muito importantes que podem contribuir muito para os senhores juízos. E no Código Penal, então, brasileiro, no artigo 28, imputação penal, o indivíduo embriagado. Então, como assistente técnico, muitas vezes eu sou procurado por advogados para contribuir na defesa, porque o cliente, por exemplo, causou um atropelamento e estava embriagado. Que, em função disso, eu possa contribuir, enquanto assistente técnico psiquiatra forense, numa equipe com psicólogos jurídicos, para dizer que o indivíduo não teve culpa. Só porque a lei também, mais uma vez, eu acho muito sábia, porque o indivíduo que, no início do uso da substância, não era dependente e tinha capacidade de escolha entre usar e não usar, esse indivíduo que opcionalmente, e não por doença, usou a substância e cometeu um ato criminoso, esse indivíduo, por entendimento dos profissionais de saúde, e obviamente que a sentença óbvia, final do senhor juízo, esse indivíduo merece ser apenado, sim. Só vamos entender diferente quando o indivíduo usou a substância dentro de um sintoma de dependência que ele não teve a capacidade de recusar, de não usar, de evitar. E álcool, drogas e crimes, então, a lei coloca a responsabilidade no momento que começa a beber. Eu acho sábio, eu concordo, não se tratando do dependente grave. E a responsabilidade criminal é agravada quando o indivíduo usou a substância com a finalidade de aumentar a coragem para o ato criminoso. Portanto, quando fazemos uma retrospectiva de como a lei brasileira tratou a dependência e o relacionamento dos operadores do direito com os profissionais de saúde, apesar de muitos colegas terem críticas importantes à legislação, eu entendo que houve uma evolução muito importante. E nesse momento, doutor Odilon, eu acho que o mais importante é a melhoria cada vez mais da aplicação da lei
E eu entendo que a melhor maneira de otimizar esse processo, o conjunto de procedimentos para tornar a lei aplicável de maneira cada vez mais adequada, é exatamente através de ações como essa que o senhor está tomando com a doutora Jane e que se inicia de maneira formal num evento como esse que tem essa aproximação. E a embriaguez completa, nós só vamos ter então a atenuação quando ocorreu o uso de maneira acidental ou de maneira obrigatória por um terceiro. A embriaguez por força maior, então, significa o indivíduo ter usado a substância em um contexto, em uma situação que ele foi plenamente incapaz de recusar. Eu posso afirmar aos senhores que isso é exceção. Também, muitas vezes, o advogado me procura para dizer que eu posso contribuir, enquanto assistente técnico, para informar, com a permissão do juízo, que o cliente dele que cometeu um ato criminoso, em algum momento usou a substância, e que, em função disso, ele tinha sua capacidade de entendimento, discernimento ou determinação prejudicada. E na maioria das vezes, tinha essa capacidade mantida. E usou por opção, se não era um dependente grave. E a exclusão de culpa, então, não é preciso que ocorra a ausência das duas. O indivíduo vai ter o alívio da pena no entendimento do juízo e da contribuição pericial, se ele tinha a sua capacidade de entender o fato delituoso ou a sua capacidade de controle prejudicada. Próximo. Em relação à capacidade civil, nós vamos verificar, então, que alguns indivíduos, em função da dependência de substâncias lícitas e ilícitas, apresentam prejuízo no seu discernimento. Então, o Código Civil, nos seus artigos 2 e 3, coloca que são absolutamente incapazes de exercer as suas funções os indivíduos que obedecem a esses critérios. Próximo. E aqui aparece dois termos, doutora Jane, que também não tivemos nas nossas formações, nem de graduação e nem de pós-graduação. A lei descreve os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Então, como o nosso evento é de diálogo, de facilitar a comunicação entre profissionais da justiça e da saúde, nós entendemos como profissionais de saúde que o legislador, quando redigiu, quando oficializou a lei, ele quis dizer que ébrios habituais eram os correspondentes ao que nós denominamos em saúde mental de dependência de álcool e viciados em tóxicos, o que nós agora denominamos e classificamos, doutor Marcos, em Código Internacional de Doença, como sendo dependente de álcool, síndrome de dependência de álcool, síndrome de dependência de maconha. Portanto, mais uma vez, a aproximação entre os profissionais dessas duas áreas dos saberes, ela é mais que necessária, ela é imprescindível, até para ser consensual no entendimento, na interpretação dos termos, para os quais aqui nós entendemos, enquanto profissionais de saúde, que o legislador quis que correspondesse a ébrios naturais, o dependente de álcool, e a viciados em tóxicos, o portador da síndrome de dependência de drogas. Então, coloca como sendo absolutamente incapazes aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Aqui também é uma situação de exceção. Indivíduos que estavam intoxicados de maneira grave e que, em função da intoxicação, tiveram a sua capacidade de assinar documentos, casar, separar, escrever e assinar testamentos prejudicada. Na maioria das vezes também, os advogados procuram para possibilitar uma assistência técnica que proteja o seu cliente, mas que não é possível, porque a situação de intoxicação do indivíduo, do ponto de vista civil, ficar com a sua capacidade de discernimento totalmente ofuscada, totalmente prejudicada, é uma situação de exceção. E os ébrios habituais viciados em tóxicos, próximo, correspondendo então, próximo, à síndrome de dependência de álcool, nos seus vários graus de dependência. Mais uma vez, então, reforçando que a participação do perito profissional de saúde mental contribui porque o Dr. Marcos falou em individualização do tratamento. Porque cada portador de dependência da mesma substância
Ele é único. E o seu tratamento deve ser individualizado. É diferente de infecção de garganta, que para a maioria absoluta dos casos eu posso tratar apenas com bezetacil ou azitromicina, independente de onde o indivíduo está. E a dependência química, em sendo um transtorno complexo, grave e duradouro para a vida inteira, vai causar esse prejuízo tão importante. Próximo. Então, das 3 modalidades de internação, nós temos aquela voluntária, do indivíduo que procura o tratamento por conta própria e pode, inclusive, pedir a interrupção do tratamento. A internação involuntária, que é aquela que o profissional entende a indicação, interna o paciente contra a vontade dele, mas que precisa necessariamente comunicar ao Ministério Público em 72 horas. E temos a internação compulsória, que é aquela determinada pela Justiça. A internação compulsória passa por um momento de discussão muito importante. E, lamentavelmente, pelo menos boa parte da cidade de São Paulo, ainda um distanciamento mantido muito grande entre os operadores do direito e entre os profissionais de saúde. E nisso acontece que vários familiares, pelas dificuldades de encontrarem vaga no sistema público, recorrem ao promotor e ao juízo, solicitando vagas que são determinadas internações compulsórias, que infelizmente, doutora Odilon, infelizmente, boa parte das vezes, sem o chamado laudo circunstanciado psiquiátrico para apontar esta internação. E que acaba depois o indivíduo estar internado por longo período e sem a construção do projeto pós-internação. Então, próximo. O que os colegas médicos e profissionais da saúde queixam-se é exatamente desse distanciamento entre o judiciário e a saúde e que acaba tendo um número importante de internações compulsórias sem a devida participação do profissional, enquanto avaliador técnico, enquanto colaborador perito, para indicar a modalidade de tratamento. Porque apesar de maconha, cocaína e crack causarem dependência de maneira grave, doutora Odilon, não são todos os dependentes que têm indicação da internação. Alguns têm indicação da internação ambulatorial, que ele vai ao tratamento e retorna, ou do hospital dia, que ele passa o dia no hospital e retorna para casa à noite. Então, a internação compulsória através das controvérsias é um instrumento importante e, apesar das famílias, inclusive, buscarem internação compulsória, solicitando ao promotor e ao juízo, como sendo medida punitiva, muito pelo contrário. A internação compulsória, ela é com finalidade protetiva, porque a dependência química para alguns indivíduos causa o prejuízo nas suas capacidades de entendimento, determinação, discernimento e laborativa. É muito importante que a dependência química, ela caminha nos 2 sentidos, tanto indivíduos com alguns transtornos mentais, por exemplo, retardo mental, depressão, passam a usar a substância, como pessoas usando as substâncias de maneira secundária passam a ter problemas psíquicos, como depressão, transtorno bipolar e até sintomas psicóticos, que o indivíduo passa a não compreender a realidade. E a maconha? A maconha, então, nós que somos de uma postura mais conservadora, entendemos como sendo uma substância causadora de dependência, de malefício e que necessariamente precisa também de tratamento. Então, o relacionamento entre a justiça e a saúde passa por um amadurecimento, uma evolução. Esse evento é a possibilidade de um início de uma discussão, doutora Jane, que necessariamente deve ser contínua, periódica, e por isso, doutor Gerson, quando o senhor falou que o doutor Odilon está atrás do senhor ligando toda semana e o projeto, vamos começar, ele está certinho, porque se esse projeto iniciar com essa noite, que nós nos reunimos, depois vamos sair, comer churrasco, se ficar por aí, não vai ter resultado para aqueles que mais precisam, que são as pessoas da sociedade. Então, em relação das condutas que estão sendo tomadas pelos sistemas públicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, elas são suscetíveis a toda e qualquer forma de crítica. Apesar de também, e aqui eu tive dificuldade de saber se era um cidadão posicionando como profissional ou um profissional atuando como cidadão, o que eu acho que há de comum e positivo
tanto do que vem acontecendo em São Paulo como no Rio de Janeiro, é que se tomou iniciativas pioneiras para se fazer alguma coisa pela dependência química. Portanto, eu tenho muito mais elogio do que crítica para as condutas políticas que estão sendo adotadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por quê, doutor Marcos? Porque não se tem mais essa discussão se eu deixo ou não vacinar o meu filho. Por quê? Porque houve um amadurecimento do conhecimento científico na questão das vacinações. E o que eu e a doutora Jane sonhamos é que haja também uma evolução consensual do conhecimento científico. Dr. Flávio é o exemplo de um profissional das ciências jurídicas que veio estudar na ciência da saúde para entender essa interface e poder aplicar a lei da melhor maneira possível. Então, os projetos do Rio e de São Paulo, muito mais que criticar, eu gostaria de registrar que eu, ou enquanto cidadão profissional cidadão, eu acho que são iniciativas importantes e que daqui a alguns anos, eu imagino, desejo e sonho, assim como a doutora Jane, que assim como na vacinação, não estaremos mais discutindo se interna ou não interna, porque teremos conhecimento para saber quem tem indicação de internar e em qual modalidade. Próximo. Então, agradeço muito pela oportunidade e quero estar participando do plantio e da colheita desses projetos encabeçados pelos senhores de maneira exemplar. Muito obrigado.